O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, com a proteção do Senhor. Existe algo mais precioso para mim e para você do que quando nós nos levantamos, termos a certeza que o nosso pastor está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades? O Salmo 23 nos fala que ele nos leva pelas águas tranquilas, pelos pastos verdejantes. Ele está ao nosso lado em todo momento. Ele não permite que o lobo bata a porta da nossa casa. Ele nos livra de todos os males. Isso nos dá confiança, isso nos dá certeza, isso nos traz paz, alegria e esperança de um dia estarmos no seu aprisco vivendo ao lado dele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 52, o versículo 1. Tinha Zedequias a idade de 20 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Libna. Nós precisamos gravar no nosso coração algumas verdades. Entre elas, vou citar uma nessa manhã. Quando Deus fala, nós precisamos acreditar na palavra de Deus copiosamente como ela está sendo revelada. Porque tudo que Deus fala se cumpre ao pé da letra. Não tem como ser diferente. Quando nós olhamos para o passado, claramente nós conseguimos enxergar que tudo aquilo que o Senhor falou através da boca do profeta Jeremias se cumpriu. Os israelitas foram levados para o cativeiro babilônico depois de 70 anos, de uma forma improvável. Deus levantou uma outra nação para que pudesse libertar o seu povo. Deus tinha falado para os israelitas que estavam em Judá, em Jerusalém, para não irem para o Egito, porque se fossem para o Egito seria destruído, seria vencido. Eles deveriam, nesse período, se refugiar em Babilônia. E alguns, não crendo na palavra do profeta, foram para o Egito e sofreram outra destruição, perseguição no Egito. Se tivessem ouvido a palavra de Deus, eles teriam vivido uma vida feliz. Amigo, não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor. Se nós nos firmarmos na palavra do Senhor, nós teremos uma vida feliz, abençoada por Deus. Com 21 anos, Zedequias começou a reinar em Jerusalém. Zedequias, como rei de Jerusalém, este era o momento para reconstruir uma cidade, reconstruir uma história ao lado do Senhor. Deveriam ter aprendido dos erros que tinham cometido seus pais no passado. Quanto sofrimento! Agora eles deveriam de fato viver uma vida íntegra diante de Deus. Mas nesse momento, Zedequias lidera o povo por um caminho que não era seguro. Zedequias faz mal, age de forma errônea diante de Deus. E a ira do Senhor mais uma vez caiu sobre esse reino. Jeremias capítulo 52, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Quando nós observamos a Bíblia, o profeta Jeremias falando a respeito da ira do Senhor, nós não podemos entender que aqui Deus estava agindo com maldade com o seu povo, punindo o seu povo, mas na verdade a ira de Deus era resultado das decisões, da escolha de Zedequias. Zedequias escolheu andar longe do Senhor, e aqueles que andam longe do Senhor sempre irão se deparar com o mal. E no momento do sofrimento, algumas pessoas que culpam a Deus, não é que Deus lhe causou o mal, mas o sofrimento é resultado das suas próprias escolhas. E o que de fato estava acontecendo com a nação de Jerusalém, de Judá, era exatamente isso. Zedequias conduziu o povo por um caminho tortuoso, adorando a outros ídolos, longe de Deus. Deus então permitiu que o seu povo caminhasse por esse caminho inseguro. E o resultado das escolhas de Judá e Jerusalém foi de fato se deparar, brigar contra os babilônicos. Possivelmente o cerco dos babilônicos contra a cidade de Jerusalém tenha começado no dia 15 de janeiro de 588 a.C. e durou até o dia 18 de julho de 586 a.C., um período aproximadamente de 2 anos e meio. Embora os babilônicos não estavam insistentemente todo o período tentando conquistar Jerusalém, por algum momento eles se cansaram
tinham que se retirar, retornavam para a sua cidade, depois voltavam para Jerusalém. Mas nesse interim, o exército egípcio, comandado por Faraó Ofra, vem em direção a Jerusalém e a Judá para conquistá-la também. Tanto Faraó Ofra, que era o rei do Egito, como Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, ambos tinham interesse em conquistar Jerusalém. Ambos estavam com os seus olhos voltados para essa terra, para a riqueza, para o ouro, pelo poder desse povo, pela bênção que Deus tinha dado a esse povo. O período do cerco que Jerusalém sofreu foi devastador, porque durou aproximadamente 1 ano e 8 meses. Isso fez com que a população sofresse grandemente, eles sentissem necessidade de água e sentissem também a falta de alimento. Muitas pessoas tiveram que tirar a vida dos seus próprios filhos para poder se alimentar. O cerco, de fato, como tinha prescrito o profeta Jeremias, foi extremamente devastador para o povo de Judá e de Jerusalém. Mas pelo fato deles não conseguirem resistir ao exército inimigo, por causa da fome, o muro foi destruído, eles invadiram, e aqueles que estavam dentro da cidade tiveram que ser conduzidos para a Babilônia e depois então para o Egito. Zedequias, no momento que percebeu que Babilônia tinha invadido a sua cidade, os muros tinham caído, ele tentou fugir em direção ao Vale do Jordão, pelo lado dos amonitas, mas os babilônicos conseguiram encontrar a Zedequias, mataram seus filhos diante dele e depois então perfuraram os seus olhos. Possivelmente Zedequias tenha passado os seus últimos dias cegos, empurrando o moinho, da mesma forma como Sansão um dia também perdeu a sua visão e teve que empurrar um moinho. Zedequias tinha sofrido a mesma punição pelo fato de ser o rei de Judá e de Jerusalém. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, o objetivo de fato era destruir a tudo. Os jovens e as moças eles levaram para a Babilônia, mas os velhos, muitos deles foram mortos ao fio da espada. O que de fato o rei sofreu foi consequência da ordem que os soldados receberam para matar a todas as pessoas. Mas eles passaram do limite quando entraram no templo do Senhor, profanaram o santuário de Deus, removeram os objetos sagrados separados para adoração a Deus e levaram para a Babilônia. Muitos líderes foram mortos ao fio da espada. Possivelmente, os que morreram é porque tentaram resistir ao rei de Babilônia. Aqueles que aceitaram serem levados para a Babilônia, creio que foi a razão pela qual eles foram poupados. É por isso que foram utilizados dentro do reinado de Babilônia. Não apenas os príncipes, não os líderes políticos, mas os sacerdotes, os levitas, eles foram mortos ao fio da espada. O profeta Jeremias tinha revelado todas essas verdades, mas eles não deram ouvido às palavras do profeta Jeremias, tamparam seus ouvidos e agora estavam sofrendo as consequências das escolhas que tinham tomado da vida em não dar ouvido à voz do Senhor. Possivelmente, aos olhos de muitas pessoas, Jeremias não tinha valor nenhum. Jeremias não tinha família. Jeremias não tinha esposa, muito menos filhos. Jeremias era um ser humano humilde e pobre. Jeremias vivia completamente contrário à sociedade daquela época. É por isso que as suas palavras não foram acreditadas. Mas quando os babilônicos cercaram Jerusalém, possivelmente as pessoas se lembrassem das palavras de Jeremias, voltaram e perguntaram a Jeremias se de fato eles seriam vencidos. Nesse momento já era tarde demais. O cerco já estava armado. Deus, nesse momento, já não mais ouvia as orações, as preces daqueles que tentavam sair do momento do sofrimento. Agora, o que cabia à nação de Israel era, de fato, ser levada, ser destruída, humilhada por uma outra nação. Nós não podemos nos esquecer, a graça de Deus é abundante. Deus ama os seus filhos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus, de fato, é salvar a todas as pessoas. Mas muitas pessoas não dão ouvido à graça do Senhor, escolhem o seu próprio destino, escolhem viver a sua própria vida longe do Senhor. No momento do sofrimento querem clamar para Deus e muitas vezes é tarde demais. É necessário passar pelo sofrimento para se humilhar, reconhecer que é um Deus soberano, se voltar para a palavra do Senhor e confiar como de fato ela está revelada para nós. Amigo, hoje é o dia de aceitarmos o convite do Senhor. Hoje é o dia de nos submetermos à sua vontade. Hoje é o dia de vivermos exclusivamente para o céu. Embora Jeremias tenha vivido há quase 1.800 anos atrás, hoje ainda é possível estudar o livro do profeta Jeremias e tirarmos verdades para aplicarmos nos nossos dias.
Guardemos essas verdades no nosso coração, eliminemos todos os ídolos da nossa vida, permitamos que Deus seja o único Senhor exclusivo do nosso coração. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, a bênção de Deus, a graça do Senhor, a mão do Eterno estará sobre nós, sobre a nossa família, e a cada dia nós viveremos para a honra e glória do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver assim para toda a nossa vida. Abençoa-nos, guarde e nos livre de todo mal, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.